Pessoas andando apressadamente pela cidade. Um trânsito enlouquecedor. São as cenas cotidianas de qualquer grande cidade do mundo. O Palavra de Esperança analisa hoje a questão do tempo e a maneira como o homem administra este grande dom de Deus. Na Bíblia Sagrada, o sábado é o tempo que Deus criou para os seres humanos pararem, refletirem e adorarem o seu Criador. E para estudarmos sobre o sábado, começa agora Palavra de Esperança. Olá, meus queridos amigos do programa Palavra de Esperança. É uma alegria voltar aqui e estar em contato com vocês de novo. E você sabe, esse é o quadro Na Palavra, onde recebemos as perguntas e procuramos respondê-las baseado na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos à primeira pergunta de hoje. A minha pergunta é o seguinte: de acordo com a Bíblia, qual é o verdadeiro dia de descanso? Muito obrigado por essa pergunta. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida em relação ao dia de descanso. Quando Deus acabou de criar todas as coisas que fizera no início, a Bíblia disse que ele fez tudo em 6 dias e ao 7º dia, ou no 7º dia, ele descansou. Vamos ao livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 2, os primeiros 3 versículos. Eu vou lê-los. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Portanto, Deus mesmo concluiu a sua obra criadora em 6 dias e no 7º dia descansou. Mas o verso 3 ainda acrescenta alguma coisa mais a respeito do 7º dia. Diz o verso 3: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Deus fizera. Então vejam, aqui o próprio Deus, quando concluiu a sua obra, ele fez 3 coisas em relação ao 7º dia. Obviamente, depois dele mesmo haver criado o 7º dia. Ele descansou, ele abençoou e ele santificou o 7º dia. Portanto, aqui nós estamos olhando a vida como era no seu original. Aqui não existia religiões, aqui não existia cristão, não existia muçulmano, não existia católico, não existia evangélico, não existia adventista, nada. Aqui a humanidade como havia saído das mãos de Deus. Então o 7º dia é o dia de descanso, o dia que Deus santificou, o dia que Deus abençoou, é o dia de descanso. E a Bíblia diz que na nova terra, quando tudo for restaurado, nós vamos adorar a Deus e descansar e adorá-lo no 7º dia. O livro de Isaías 66, versículo 23 diz isso, que de um sábado a outro sábado, todas as pessoas virão adorar a Deus perante Ele, obviamente onde estiver o trono dele na Nova Jerusalém. Vamos agora à segunda pergunta de hoje. O Novo Testamento ensina alguma coisa a respeito do domingo como dia de guarda? Boa pergunta. O Novo Testamento não ensina nada a respeito da santidade ou não fala nada sobre o domingo como um dia especial de adoração. A palavra domingo nem aparece no Novo Testamento. A palavra ou a expressão primeiro dia da semana, sim, e faz referência à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não há nenhuma indicação ou insinuação nessas passagens de que o primeiro dia da semana deva ser a partir de agora o dia de descanso, o dia santificado ou o dia de adoração, como sempre foi e ainda é o sábado. Mas alguém então pergunta, bom, mas o Novo Testamento também não fala do sábado como dia de santificação ou não faz referência ao mandamento de sábado? Faz sim. Os discípulos de Jesus, os apóstolos e até as mulheres que seguiam a Jesus nos seus ensinos, guardaram e santificaram o sábado muitos anos depois da morte e crucifixão de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, descreve o momento em que Jesus foi sepultado. E diz o texto que as mulheres, aquelas discípulas que seguiam Jesus e os apóstolos, elas observaram o lugar em que o corpo de Jesus havia sido colocado, sepultado. E o texto diz, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 53 em diante, que elas então estavam ali no dia da preparação, que é o dia que antecede o sábado. É assim que os judeus chamavam o 6º dia da semana, dia de preparação. E o verso 55, as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia
seguiram também e viram o sepulcro e como o seu corpo ali fora colocado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Portanto, as mulheres, os discípulos de Jesus, sempre continuaram descansando e santificando o sábado. Muito obrigado pela sua pergunta. Continue assistindo o programa Palavra de Esperança e nós nos veremos no próximo programa. Um abraço. Programa Palavra de Esperança hoje tratando de um tema muito interessante, descanso. É isso mesmo, vamos falar de descanso. E para nos ajudar com esse tema, convidamos mais uma vez o psicólogo Elias Pereira. Dr. Elias, além de formação em psicologia, ele também tem formação em teologia e ele atende aqui na região de Campinas. Dr. Elias, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui no Palavra de Esperança. Então já vai para não ter descanso a primeira pergunta. Qual é a importância do descanso para o ser humano? O descanso é importante tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental ou da alma. Por exemplo, ao longo do dia, todos nós recebemos do descanso noturno e da alimentação pela manhã uma quantidade, um quantum de energia que vai sendo gasta ao longo do dia, né? Alguns gastam mais, outros menos, se exaurem mais, outros menos, e isso ao longo do dia. Alguns ficam mais exaustos à tarde, mais no final do dia ou à noite. E então uma nova noite para o descanso. Então a importância do descanso é que ela prepara você para retomar as atividades no dia seguinte. Agora, o que é mais curioso é que os antropólogos falam isso com muita clareza, é que ao longo da história, em praticamente todos os povos, há também um dia para se descansar ao longo da semana. É como se a própria natureza nos desse uma quantidade de energia para a semana. Para o ciclo semanal? Para o ciclo semanal. Além do descanso diário, então? Além do descanso diário, que é os dias intercalados por uma noite. Sim. A ideia é que há um dia especial em que você deve descansar também para que você possa retomar o ciclo semanal com uma boa qualidade de trabalho, de relacionamentos, de estudos, para suas atividades, enfim. Agora, é inegável, né, que nos dias agitados que nós estamos vivendo, cada vez mais as pessoas usam de subterfúgios para não descansar. Por exemplo, o pessoal que trabalha muito corre-corre, usam, por exemplo, energéticos, ou até olvidam do descanso por conta do trabalho. Qual é o mal que isso causa para a saúde emocional e até física? Causa mal físico também emocional, o não descansar? Inclusive o descanso também desse período semanal que você falou pra gente. Causa um mal físico, um mal emocional, psíquico e uma série de adoecimentos do corpo e da alma, da mente, se deve exatamente a essa falta de descanso. O tempo se encarregará de fazer essa cobrança. Né? Então, todo descanso que pudermos fazer no período normal, no dia a dia e durante a semana, vai nos dar uma qualidade de vida melhor durante esse período em que nós priorizamos o descanso e também vai dar uma qualidade de vida melhor no futuro, quando os anos tiverem se passado, no período da velhice. É por isso que hoje a qualidade de vida que se fala em vários programas, em vários lugares, é importante exatamente porque as pessoas estão aprendendo a importância do descanso, tanto à noite quanto o descanso semanal. Muito bem, Elias. Agora, as pessoas que têm trocado o trabalho, o excesso de atividades, por esse período de descanso tão importante que você falou, essa troca, ela afeta os relacionamentos familiares? O marido com a mulher com o marido, com os filhos, afeta a família? Veja, Stevenson, nós não podemos ser ingênuos a ponto de negar que nós vivemos numa era capitalista, num continente capitalista e num país capitalista. Sim. Pautado pela meritocracia. Os estudos mostram que o indivíduo no mercado de trabalho, ele conseguia sustentar 3, 4, 5 ou mais pessoas numa família. Hoje, a cada 3 pessoas, 2 precisam trabalhar. Né? Então isso leva as pessoas
a gastarem muito tempo no trabalho, entrarem as horas do descanso no trabalho, sim, ou trazerem o trabalho para o final de semana, né? Já que a tecnologia tem facilitado isso. Isso interfere na relação do marido com a mulher, dos pais com os filhos. Então o tempo se tornou muito curto, o tempo que se gasta na interação com os familiares. Praticamente não há visita a familiares mais. Sim. As pessoas ficam restritas num círculo muito pequeno, dentro de casa. E é interessante notar que a própria comunicação entre os membros da família, às vezes acontece do quarto para a sala, da cozinha para o quarto, online também. Uhum. Então se gasta pouquíssimo tempo hoje numa interação, né? num contato pessoal mais entre as pessoas. Agora uma dica prática então e rápida para os nossos amigos que estão nos vendo. Como eu posso trazer para a minha família e usufruir na minha família com algumas coisas práticas esses momentos de descanso? O que eu posso fazer? Acho que duas coisas muito importantes podem ser feitas. A primeira é você respeitar o descanso noturno. Uhum. A partir do momento em que escureceu, 6 e pouquinho, até a manhã seguinte, é o tempo que você gasta junto com a sua família. Uhum. Não é? Às vezes cortando um pouco do futebol, da televisão, do happy hour com os amigos e gastar isso com a família. E reservar um dia ao longo da semana em que você também possa estar com a família e com as pessoas que você ama, sem que o trabalho, sem que as questões do dia a dia interfiram nesse período que você escolheu para estar com a sua família. Muito bom. Muito obrigado, doutor Elias. Fica aqui o convite para voltar mais vezes ao nosso programa. Muito aqui obrigado. No Palavra de Esperança, você sempre vai ter um espaço aqui para nos ajudar. E você fica com a dica aí do nosso psicólogo, Elias Pereira, e também o pastor Robson agora tem uma mensagem especial para você. O programa Palavra de Esperança está aqui no Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo, para falar sobre a maior comemoração do universo, que é o nosso encontro semanal com o Criador no dia do sábado. Venha conosco para entender quais são os benefícios oferecidos por Ele a nós, suas criaturas. Você sabe qual é o país mais visitado do mundo? Entre os destinos mais procurados pelos turistas, a França é o lugar que recebe aproximadamente 80 milhões de pessoas por ano. E a cidade mais visitada é Paris. Talvez o monumento que melhor represente a cidade e o país é a Torre Eiffel. E não é por acaso, aproximadamente 6 milhões de pessoas passam lá a cada ano. O que muita gente talvez não saiba é que ela não deveria estar lá. O seu projetista, Gustave Eiffel, apresentou esse projeto para os responsáveis pela Exposição Universal de Barcelona do ano de 1888. Mas eles acharam uma construção muito estranha e cara para o que eles fariam ali. Depois que eles rejeitaram, ele apresentou agora o mesmo projeto para os responsáveis da Exposição Universal da cidade de Paris, que aconteceria no ano seguinte, em 1889. A ideia inicial era desmontar depois essa grande torre de 324 metros. Mas, mesmo depois do evento ter acabado, ela permaneceu por causa da sua imponência, atraindo assim milhares de pessoas. Aproximadamente 250 milhões de pessoas já passaram por lá e se atreveram a subir. E outras ainda sonham poder ter essa experiência. A história que vamos contar hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, e narra a cura de um paralítico. Jesus havia subido para a cidade de Jerusalém para participar das festividades que estavam acontecendo ali. Era muito comum as pessoas se dirigirem para lá e participarem dos rituais das 7 festas que aconteciam a cada ano. Era comum também as pessoas procurarem lugares lá, como por exemplo o tanque de Betesda, que era uma espécie de hospital sobrenatural. Todos se aglomeravam esperando o momento em que a água era agitada, porque eles acreditavam que um anjo descia do céu e movia a água, e a primeira pessoa que entrasse ali sairia curada. Esse tratamento estranho era a última esperança para a maioria das pessoas que se encontravam numa situação muito complicada.
A estudante britânica Emma Bassett foi diagnosticada pelos médicos com um tumor no cérebro aos 12 anos de idade. A cirurgia era muito complicada, podendo trazer sequelas importantes como a paralisia. A cura veio numa forma impressionante. Após um passeio no parque, andando na montanha-russa, o tumor foi deslocado, liberando assim os fluidos que estavam retidos. A cirurgia, então, foi possível, retirando o tumor, trazendo assim a cura para aquela menina. No meio da multidão de doentes estava um paralítico que há 38 anos esperava ser o beneficiado, mas ele sempre chegava atrasado. Jesus escolheu este homem para demonstrar que o último em probabilidade de cura, o mais improvável de todos, poderia ser o grande exemplo de que a bênção do céu também alcança aqueles que estão esquecidos e abandonados no curso desta vida. Quando nós olhamos para esta história, nós devemos nos lembrar que a palavra de esperança para você e para mim é que Deus nos alcança, não importa se estamos no meio de um monte de pessoas, Ele vê apenas você, Ele enxerga apenas a sua necessidade. Essa história tem alguns detalhes que não foram colocados aleatoriamente. Quando nós vemos ali as pessoas na cidade de Jerusalém, nós não sabemos o que elas estavam comemorando, nem qual festa estava acontecendo ali. Na verdade, nós estamos aqui diante de um aspecto muito maior, o encontro do Criador com a sua criatura. E isso acontece, segundo o verso 9 da história, no dia de sábado, esse momento tão especial quando estamos diante do nosso grande Deus. A ênfase sobre esse dia de celebração aparece em diversos lugares da Bíblia. Quando vamos a Gênesis capítulo 2, do verso 1 até o verso 3, encontramos que Deus fez 3 coisas no dia do sábado. Ele descansou, Ele santificou e Ele abençoou as horas desse dia tão especial. Em Mateus capítulo 12, o verso 8, encontramos que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus é o autor, é o dono do sábado. Em Marcos capítulo 2, o verso 27, encontramos que o sábado é um presente para a humanidade. Ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Em Mateus 12, o verso 12, encontramos que está de acordo com a lei, é lícito fazer o bem aos sábados. 7 dos milagres que Jesus fez aconteceram no dia do sábado. A história de hoje apenas serve para exemplificar esse grande encontro de Deus com a sua criatura. Por isso, o nome da festividade não é definida e muito menos apresentado o nome do paralítico. Porque nesse dia, a grande festa é Deus ao lado do ser humano para atender às nossas necessidades nesse dia maravilhoso e santo que é o dia do sábado. O almirante James Stockdale foi preso e feito refém durante 8 anos na Guerra do Vietnã. Depois da sua libertação, um repórter perguntou como ele havia feito para passar durante todo esse período no cativeiro num lugar tão hostil. E ele disse que nunca havia perdido a fé no fim da história. O tempo de espera poderia ter feito com que a visão e a vontade do paralítico em buscar a cura pudessem ter acabado. João salienta que o seu caso, segundo os recursos humanos, era sem solução. Jesus, quando olhou para ele, fez uma pergunta: queres ser curado? Na verdade, o que Jesus queria era mudar o foco daquilo que ele estava fazendo para aquilo que Jesus poderia oferecer para ele. Os olhos daquele paralítico precisavam ir para o lugar certo, não para o milagre do tanque, mas para o Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso capaz de atender às nossas necessidades. O sábado significa literalmente descanso. Nós somos convidados por Deus a confiarmos nas suas obras e descansarmos das nossas. É por isso que o sábado é um dia de celebração da obra do nosso Pai e não da nossa. A
carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 9, diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus. A palavra repouso aqui é sábado. O sábado é o símbolo do descanso da graça que Deus quer oferecer para a humanidade. Por isso, Deus está até hoje trabalhando para nos dar o descanso das nossas aflições. Na história, em nenhum momento é o paralítico quem pede o milagre. É Jesus que olha para ele e dá uma ordem. Toma o teu leito, levanta e anda. Escolher descansar no sábado é escolher viver debaixo da graça de Deus, viver sobre o poder de Deus. Está você disposto a viver hoje sobre a graça de Deus, celebrando a obra de Deus e não a sua? Escuta essa música e a partir desse instante entregue a sua vida a Jesus, porque Ele vai cuidar de você. Fecho os olhos e agradeço por criar e separar um santo dia. E em meio a tantas lutas, hoje é sábado, a semana acabou enfim. Hoje eu quero expressar o prazer que é ter um dia pra te encontrar. Toda a criação irá cada sábado te adorar. O sol se esconde, um momento de alegria. A família reunida, os amigos quero ver no céu um dia. Hoje é sábado, a semana acabou enfim. Hoje eu quero expressar o prazer que é ter um dia pra te encontrar. Sábado, um dia menos pra te esperar. Imagino lá no céu, onde toda a criação irá cada sábado te adorar. Hoje é sábado, a semana acabou enfim. Hoje eu quero expressar o prazer que é ter um dia pra te encontrar. Hoje é sábado, um dia menos pra te esperar. Imagino lá no céu, onde toda a criação irá cada sábado te adorar, te adorar. É bom saber que Deus está trabalhando para nos dar o descanso para os nossos sofrimentos, não é mesmo? Se você aceita o que Ele está fazendo por você, vamos falar com Ele em oração. Feche os seus olhos nesse instante. Querido Pai, é muito bom descansar sobre a Tua graça. Obrigado porque o Senhor está trabalhando para nos dar o repouso que nós tanto precisamos. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos nesse momento e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Este foi o Palavra de Esperança de hoje. Espero que você tenha gostado deste importante estudo sobre o sábado.
Se você deseja entrar em contato conosco, receber algum material ou conhecer os bastidores do programa, acesse facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas. Entre no site encontreumaigreja.com.br e você vai achar uma igreja bem próxima de onde você mora. Por hoje é só, mas eu espero rever você no próximo Palavra de Esperança.